planeja espaço para Reinaldo Azevedo na TV aberta após sucesso de audiência na TV paga, na TV por assinatura. Apresentador do É da Coisa chegou a levar a Band News ao primeiro lugar entre os canais de notícia por assinatura, superando a Globo News. Vamos lá. Reportagem do Gabriel Wacker. A Band deve ampliar o espaço de Reinaldo Azevedo na emissora devido ao sucesso do É da Coisa, exibido nos fins de tarde no seu canal de notícias, o Band News. Oportunidades na TV aberta, o que ainda não aconteceu desde a sua chegada na empresa, em 2017 são planejadas. A principal ideia é que Reinaldo seja usado de alguma forma na cobertura das eleições municipais deste ano, que serão realizadas em outubro, como analista das pesquisas e dos resultados do pleito. Detalhes serão definidos nas próximas semanas. No ar, na TV por assinatura desde maio do ano passado, após grande sucesso no rádio, o É da Coisas mexeu com a guerra de audiência entre os canais de notícias no fim da tarde, uma das suas faixas mais concorridas, meus caros, minhas caras. Sua média atualmente é de 0,3 ponto no Ibope PNT da TV paga, segundo dados obtidos pelo F5. Cada ponto equivale a 150 mil indivíduos. No mesmo horário, o Jovem Pan fica com 0,2, com os pingos dos is, e CNN fica com 0,1 ao mostrar o CNN Arena. A Globo News lidera nessa faixa de horário, na média, né? Não raramente, Reinaldo Azevedo chega a ganhar da Globo News em alguns momentos, com um pico de até 0,6 pontos de audiência, competindo com o jornal apresentado por César Tralli, uma das suas maiores estrelas. Sucesso no Dial, a atração parou na TV paga em um momento da Band de levar sucessos seus para a televisão. O Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, também é mostrado na Band News. Mais recentemente, Adriana Araújo também teve a sua atração de rádio, o Entre Nós, exibida na TV paga. Meus caros e minhas caras. Boa notícia para o nosso campo. Reinaldo tem feito considerações importantes sobre o governo Lula e vai agora para a TV aberta. Falando em Reinaldo Azevedo, ele falou a respeito do Roberto Campos Neto, que é o outro assunto da semana, que talvez seja a vitória dos reacionários e da extrema-direita. Vamos ver juntos aqui. Reinaldo Azevedo diz: autonomia de BCs, mundo afora, é uma ficção científica, queridos. Sempre é uma equação política. Xanda Pontes, tio Rei bombando, exatamente, Xanda. Galera, vamos pingar superchats aqui pra gente fazer mais as nossas lives. Faltam 93 pilas de contribuição. Vamos lá, todo mundo. Tô vendo que tem bastante gente assistindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos fazendo bem aqui o nosso trampo para todo mundo ficar por dentro de tudo. Meus caras, minhas caras, obrigado pela presença de todos vocês. E vamos lá para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Vamos seguindo aqui. É sempre uma equação política. Vamos ler juntos. Colunista Reinaldo Azevedo afirmou no programa Olha Aqui, nesta quinta-feira, que não existe autonomia do Banco Central e que tudo não passa de uma equação política. A autonomia do Banco Central não vai cair. Autonomia ou não autonomia é um papo furado. O Banco Central dos Estados Unidos agiu com autonomia por ocasião do estouro da bolha? A resposta, não. Ele agiu em parceria com o governo federal dos Estados Unidos, fez um monte de coisa que a questão puramente técnica não recomendaria. Agora, na pandemia da Covid, o Banco Central atuou como uma agência do governo federal. Eu acho que fez bem nos dois casos. Acho que se fosse só uma questão técnica, o Banco Central ia ficar na dele. Meu negócio é cuidar da moeda, virem-se vocês, ia botar fogo nos Estados Unidos. Reinaldo lembrou ainda que a lei para dar autonomia ao BC é recente e foi criada um pouco antes do presidente Lula vencer a eleição. A lei complementar que garante autonomia diz: é a moeda, é o emprego, é o nível da atividade, mas não olham para os dois últimos. Aliás, no comunicado está dizendo que eles acham que o Brasil ainda está muito aquecido. Eles querem derrubar um pouco mais. Brasil muito aquecido, com uma inflação na casa dos 3%, que não chega a 4%, que está dentro da meta. E nós tivemos em 25 anos só 3 anos com inflação na casa dos 3%. É um delírio essa meta de inflação de 3%. Muito bem. Existe independência nesse sentido que dizem existir? Não, isso é uma ficção
Isso é uma ficção para acomodar interesses. Da hora, a independência do Banco Central e a autonomia foi votada em 2021, quando os magos que olham para essas coisas disseram: o Lula vai vencer a eleição. O Paulo Guedes pode ficar com o Banco Central não autônomo, mas o Lula não vai poder ficar. Vamos ter que tirar essa autonomia dele e tiraram. Teria havido plano real com o Banco Central autônomo? Não teria. O colunista ainda explicou os reflexos que o corte da taxa de juros gera aos cofres públicos. Quando se fala de autonomia, agora ou qualquer aproximação honesta do tema, tem que dizer o seguinte: autonomia em relação a quem ou a quê? Ou o quê? Qual é o propósito? Simplesmente zelar pela moeda? Ah, uma ova. Qual é a massa de recursos com a qual o Banco Central lida quando decide a taxa de juro? Você que nos acompanha tem que saber, cada ponto percentual de juro acrescenta em um ano ou retira em um ano 44 bilhões do orçamento do bolo total. Então, quando não se corta juros, nem 0,25%, você deixa, digamos, de economizar 11 bilhões que vão para a remuneração dos títulos. Então não tem essa de autonomia do Banco Central. Reinaldo enfatizou que a autonomia do Banco Central é uma equação política. O equilíbrio político, o Banco Central é político ou Roberto Campos não é político. Ou a equação que garantiu a autonomia, com a continuidade dele, não foi uma equação de natureza política. Eu não acredito, não existe autonomia, é uma equação política, meus caros e minhas caras. Bom, e vamos ouvir o presidente Lula detonando Roberto Campos Neto. Vamos ver juntos. O presidente da República nunca se mete nas decisões do Copom e do Banco Central. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? Porque veja o negócio, eu estava numa reunião do orçamento discutindo que nós temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Só de desoneração foram 536 bilhões que a gente deixou de receber. E toda vez que a gente fica discutindo corta, a imprensa fala muito, a imprensa fala, vai aumentar o salário mínimo, é gasto, vai aumentar o professor, é gasto, vai aumentar... E por que não transforma em gasto a taxa de juros que nós pagamos? Se você pegar os investimentos de crédito nesse país, você vai perceber que os créditos, Jéssica, os grandes créditos são feitos pela Caixa Econômica Federal, pelo Banco do Brasil, pelo BNB e pelo BNDES. Porque os bancos privados, eles preferem, ao invés de fazer crédito, ganhar dinheiro com a alta taxa de juros de 10,5%. Então, foi uma pena. Foi uma pena que o Copom manteve. Obrigado, Bruno. Porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Aí eu não vejo o mercado falar, sabe, dos moradores de rua, eu não vejo o mercado falar dos catadores de papel, eu não vejo o mercado falar do desempregado, eu não vejo o mercado falar das pessoas que necessitam do Estado. Quem é que necessita do Estado? É o povo trabalhador. É a classe média, que é quem paga imposto nesse país. Esses dias você viu que eu fiquei meio nervoso, porque nós pagamos 45 bilhões de dividendos para os acionistas minoritários da Petrobras, 45 bilhões. E não paga um centavo de imposto de renda. E você, Jéssica, depois de trabalhar um mês e meio no microfone da Verdinha,
você vai receber o seu salário e vem descontado 27,5% de imposto de renda. O trabalhador ganha uma miséria de participação no lucro no final do ano e tem que pagar imposto de renda. E nesse país, quem ganha dividendo não paga imposto de renda. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de sensibilidade para as pessoas perceberem que o que nós estamos tentando fazer nesse instante histórico do país é elevar um pouco o padrão de vida das pessoas mais humildes, para que eles se transformem num padrão de consumo de classe média, que as pessoas possam morar numa casinha melhor, possam ter uma escola melhor, possam, no final de semana, levar a sua família para ir num restaurante, sabe, comer alguma coisa. É só isso que a gente quer. Agora, isso é muito difícil, porque os que estão em cima não querem que os que estão embaixo subam um degrau na escada. Ela tinha 8 filhos que trabalhavam e a gente chegava todo final de mês, todo dia 10, que era o dia do pagamento, a gente chegava com o nosso envelope com o dinheiro dentro, todo mundo entregava o dinheiro para ela, ela abria os envelopes, colocava todo o dinheiro junto. Obrigado, e ficava Sônia. dizendo, esse aqui é para pagar a bodega, esse é para pagar a padaria, esse é para vocês pagar o transporte, sabe? Ia fazendo a distribuição de dinheiro e ela dizia, a gente não pode gastar o que a gente não tem. Se a gente tiver que fazer uma dívida é para comprar alguma coisa, para aumentar o nosso patrimônio, para valorizar. Mas a gente não pode jogar dinheiro fora. É assim que eu governo o Brasil. Ou seja, eu não quero gastar o que eu não tenho e eu não quero gastar mal. Eu quero fazer gasto que seja uma coisa necessária. Pagar salário para o povo é um gasto necessário. Melhorar a qualidade da saúde é um gasto necessário. Melhorar a qualidade da educação é um gasto necessário. Você não vai melhorar a educação se você não contratar mais professor, não melhorar os professores, não fazer mais curso para os professores. Você não vai melhorar. Sabe, então o que nós queremos é fazer gasto de qualidade com o povo brasileiro e isso nós não abrimos mão. Nós vamos continuar aumentando o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB. Você sabe que eu tenho um compromisso de isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. Eu ainda tenho 3 orçamentos para fazer e nós vamos garantir isso. Agora é importante as pessoas saberem que nós voltamos apenas 1 ano e 6 meses. E que esse governo foi governado durante 3 anos por aqueles que deram o golpe na Dilma e depois foi governado por 4 anos por outra pessoa que desgovernou esse país. Então o que nós estamos fazendo é reconstruindo as coisas. Nós anunciamos a semana passada no Palácio 5,5 bilhões no PAC para que a gente possa dotar as nossas universidades de condições de funcionalidade. Sabe, nós colocamos dinheiro para construir laboratório, para construir novas salas de aula, porque muitas universidades que eu comecei a fazer em 2006, 2007, 2008, elas ficaram paralisadas, o laboratório não foram feitos, sabe, o refeitório para os estudantes não foram feitos, e nós agora estamos refazendo aquilo que já era para estar pronto há 10 anos atrás. Então as pessoas precisam compreender que muitas vezes reconstruir é mais difícil do que começar uma coisa nova. E nós estamos reconstruindo porque nós não vamos abandonar nenhuma obra que foi paralisada nesse país. Nós vamos recuperar todas porque o povo brasileiro precisa disso. Então, nós estamos nessa fase extraordinária que eu acho, e nós temos uma preocupação com a educação. Veja, eu já convoquei 2 reuniões com todos os reitores desse país. Antes de eu chegar na presidência, Jéssica, nenhum presidente da República, nenhum, você pode pesquisar, você que é jornalista bem informada, nenhum presidente da República se reunia com reitores. Nessa entrevista e na da CBN. Pois eu todo ano convoco todos os reitores das universidades e todo o reitor dos institutos federais. Por quê? Porque eu quero ouvir reclamação. Eu quero que eles me digam o que está acontecendo, o que está bom, o que está ruim, porque na medida que eles cobram de mim, eu cobro deles também. Aí é uma via de 2 mãos. Eles cobram e eu cobro, eles me entregam e eu entrego. É assim que a gente vai fazer esse país se transformar num país altamente civilizado, num país moderno, num país em que as pessoas tenham perspectiva de vida. As pessoas nascem, ficam adultos, sabe? Depois as pessoas casam, constroem famílias, muitas vezes tem nenhuma esperança. O que nós queremos é dar a seguinte esperança para o povo, sobretudo para o pai e para a mãe: a gente vai garantir que o seu filho, independentemente do berço em que ele nasceu, ele vai ter a oportunidade de fazer um curso técnico, de fazer uma universidade. Eu não tenho universidade, Jéssica, eu tenho um curso técnico.
que eu fiz no Senai. Graças a esse curso, eu aprendi a ganhar mais, eu tive mais estabilidade no emprego, eu fui para o sindicato e virei presidente da República. Então, o que eu quero é que a meninada de hoje tenha a oportunidade que eu não tive no passado, mas que eu acho que todo filho de brasileiro, independente da origem, sabe, social, se é rico ou se é pobre, todos, não importa que seja preto ou seja branco, todos, sem distinção, têm o direito de ter oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter acesso à cultura, ao lazer, construir família e viver harmonicamente a sua vida. É isso, meus caros, minhas caras.